Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal que responde sua pergunta: qual notebook comprar? Meu nome é Michael Thomas e hoje nós estamos aqui com este notebook especial. Você já pensou em ter um notebook com duas telas? Usar a tela principal para uma tarefa e a secundária para de repente ler e responder e-mails, mensagens, criar e editar textos ou então planilhas? Pois bem, é o que este notebook faz e nós estamos aqui para o review completo dele, que é o Asus ZenBook 14 de 2020. E ele vem equipado com o ScreenPad 2.0, que já é realidade aqui no Brasil. Trata-se de um touchpad, que na verdade é uma tela. Exatamente, uma segunda tela, que você pode utilizar para diversas coisas. E aí, com certeza, as perguntas que ficam no ar são: será que funciona bem? Quais são os recursos oferecidos? Será que vale a pena investir? Bom, vamos dar uma olhada neste review. Vem comigo. Bem, há algum tempo aqui no canal a gente já fez a análise deste carinha aqui, o Asus ZenBook 14 modelo de 2019, com o código UX433FA. Agora, neste ano de 2020, nós temos esta máquina da Asus, que é o Asus ZenBook 14 de 2020, que vai ter o código UX434FAC. É importante lembrar que a gente já fez o unboxing deste modelo aqui. Neste unboxing, a gente compara ele, que é a versão de 2020, ao outro modelo que nós já tínhamos trazido aqui, que é a versão de 2019. Eles são praticamente idênticos, mas existem algumas pequenas mudanças, entre elas a mais especial de todas, que é o ScreenPad 2.0. A gente já vai falar mais sobre ele. Bem, as configurações deste modelo aqui são muito semelhantes às dos modelos de 2019. A principal atualização foi o processador de 10ª geração. Agora ele vem com o i7-10510U, que na prática tem uma performance até semelhante ao seu antecessor, o 8565U, que é de 8ª geração. Outra pequena diferença de um para o outro é que a rede sem fio também foi atualizada. Agora eles vêm com o Wi-Fi AX, ou então o Wi-Fi 6. Vamos começar falando sobre o seu tamanho, né, galera? É um notebook de 14 polegadas cuja tela é uma das menores nesta categoria no mundo. A proporção deste carinha aqui é quase equivalente a uma folha A4, conforme você está vendo aí de pertinho. Tem bordas super finas, acabamento brilhante, a resolução é Full HD e o painel é do tipo IPS, com boa fidelidade de cores. A dobradiça é bem firme, passa uma sensação de segurança. E ainda assim dá para abrir e fechar só com um dedo. Já a sua webcam tem resolução de 720p e, como tem sensor infravermelho, permite que você o desbloqueie por reconhecimento facial através do Windows Hello. Agora, descendo um pouco mais, a gente vai ter um teclado que é idêntico ao ZenBook 14 de 2019, conforme você está vendo aí de perto os dois. Ele ainda tem o layout ABNT2 com a tecla C cedilha e acentos que a gente utiliza aqui no nosso belíssimo português. Apenas o ponto de interrogação é que fica no W. Isso é comum em modelos compactos. O ponto negativo continua sendo a retroiluminação em branco, que possui 3 níveis de intensidade. Você pode ligar ou alterar o nível da intensidade aqui na tecla F7. E o problema com essa retroiluminação aqui é o seguinte: quando a retroiluminação está desligada, a impressão do caractere na tecla fica escura. Então fica um bom contraste ali entre a cor da tecla e a cor da impressão do caractere. Quando você liga a retroiluminação, ela ilumina o caractere, a impressão do caractere, de modo que fica quase da mesma cor que a tecla. E aí fica com pouco contraste. Então você acaba tendo um pouco mais de dificuldade para enxergar a tecla que você quer digitar. E agora sim, vamos falar sobre a cereja do bolo, o principal diferencial deste notebook aqui, que é o ScreenPad 2.0. Basicamente uma segunda tela no notebook. O que é incrível, né, galera? Vai ser útil em diversas situações. E isso é inclusive um recurso de hardware que não existe em nenhum outro notebook no Brasil nessa faixa de preço. Sem dúvidas, um diferencial bem interessante. Vamos ligar aqui então para ver como é que funciona. Basicamente, vou logar aqui. No meu caso aqui já está ligado, mas se não estiver ligado, você usa a tecla F6 para você ativar. Então aparece aqui 3 opções: modo ScreenPad, que é com a tela mesmo, o modo Touchpad tradicional, que é apenas o Touchpad, e o Touchpad desativado,
que daí não funciona nem a tela, nem o touchpad mesmo. Você pode utilizar, por exemplo, quando você conectar um mouse. A Asus já trouxe para o mercado nacional os modelos ZenBook Pro com o ScreenPad 1.0 e o ZenBook Duo com uma segunda tela bem maior. Estes modelos, sim, possuem valores bem mais salgados. O ScreenPad 2.0, explicando de maneira simples, é uma segunda tela sensível ao toque, de 5.65 polegadas, que fica posicionada exatamente no lugar do touchpad, como eu falei anteriormente. Ele possui um acabamento fosco que não deixa tantas marcas de dedo, o que é um ponto positivo. A resolução é de 2160 por 1080 pixels, o que garante uma boa densidade de pixels e qualidade de imagem. O painel tem um bom ângulo de visão, as cores ficam legais. Apenas o brilho que é afetado um pouco dependendo do ângulo de visão que você olha para ela, se for meio que na diagonal, digamos assim. O brilho máximo é bastante adequado, inclusive em ambientes externos ou bem iluminados. O nível de iluminação pode ser facilmente ajustado nas configurações. Como eu falei anteriormente, uma das funcionalidades mais básicas do ScreenPad é a de transformar a segunda tela em um touchpad comum, e nesse aspecto cumpre bem a sua função. A superfície é bastante lisa, os dedos deslizam bem, é bem confortável, os cliques mecânicos no centro e nos cantos inferiores, esquerdo e direito, são relativamente suaves e não é necessário muita força. Além disso, o clique mecânico também é silencioso. Para você ativar o touchpad normal, você toca no ícone aqui no canto inferior esquerdo da tela e aí vai abrir uma telinha aqui para você deslizar o dedo. O touchpad é compatível ainda com os drivers de precisão e atalhos gestuais do Windows 10 e, no geral, possui uma boa resposta. Existem duas formas de você ativar a função de touchpad tradicional no ScreenPad, enquanto a tela do ScreenPad 2.0 está ligada. Uma das formas é utilizando aquele ícone no canto inferior esquerdo do ScreenPad, conforme eu falei anteriormente. Então você tocou ali, vai abrir o touchpad tradicional, só você utilizar, e aí para sair do touchpad tradicional, você toca no xizinho e pronto. É como se ele fechasse a janela do touchpad. E uma outra forma de você ativar é utilizando um atalho gestual, com 3 dedos. Então você toca ali com 3 dedos, e pronto, já abre a janelinha, né? Fica mais escuro ali, indicando que está ativado o touchpad tradicional. Quando você ativa com este atalho gestual, ele fica só um tempo aberto e fecha automaticamente. Isso não acontece se você abrir pelo ícone. Isso de fechar automaticamente o ScreenPad você pode configurar aqui nas configurações do ScreenPad. Beleza, eu amei o meu ScreenPad. E agora, deixo ele ligado o tempo todo? E a resposta é não, galera. Como eu mostrei, através da tecla F6 você pode selecionar os modos, onde você tem lá um modo com o ScreenPad ligado, um modo com o ScreenPad desligado, mas a função Touchpad funcionando, e aí por último o Touchpad desativado mesmo. Então, quando você não estiver precisando da tela em si, você pode deixar somente a função Touchpad ativada. Relembrando que um dos grandes destaques do ZenBook 14 de 2019 era o seu teclado numérico digital, um recurso bem interessante para um aparelho de 14 polegadas. Muitos fabricantes, inclusive, copiaram essa funcionalidade da Asus. Com essa nova tecnologia do ScreenPad 2.0, é óbvio que esse teclado numérico digital acabou se tornando um recurso extremamente simples de ser replicado, pois ele virou um aplicativo, o Number Key. Ao todo, o ScreenPad 2.0 vem de fábrica com 7 aplicativos oficiais da Asus. São eles: o Number Key, um teclado numérico digital, que não poderia faltar; o Handwriting, que é um sistema de reconhecimento de manuscritos; Quick Key, um sistema de criação de atalhos personalizados, acionados com um único toque; Slide Expert, que oferece atalhos para o PowerPoint; Doc Expert, que oferece atalhos para o Microsoft Word; Sheet Expert, que oferece atalhos para planilhas do Excel. E por fim, o App Deals, que não chega a ser um aplicativo exclusivo, mas sim é um atalho para a loja de aplicativos My Asus, instalada em todos os aparelhos da marca. Mas agora, vamos ser sinceros, né, galera? Nenhum dos aplicativos nativos aí empolga muito. Os atalhos para o pacote Office da Microsoft são bastante simples. Na prática, parece até ser mais fácil utilizar os atalhos clássicos no teclado. O reconhecimento de escrita funciona bem, mas digitar normalmente às vezes acaba sendo até muito mais rápido e muito mais fácil. Eu gostei dos atalhos personalizados oferecidos pelo aplicativo Quick Key,
Achei bem promissor o recurso. Acho que bem configurados podem auxiliar aí em diversos softwares complexos. Mas ainda assim, não é nada sensacional. Nada que, digamos assim, explore todo o potencial do ScreenPad 2.0. Na publicidade, a fabricante utiliza aplicativos de grande renome, como Spotify e Evernote, para afirmar que eles se adaptam perfeitamente à tela do ScreenPad 2.0. Mas na prática, não é bem assim. Quando o ScreenPad está configurado para a resolução máxima de 2160 por 1080 pixels, a interface do Spotify fica muito pequena, muito difícil de manusear. E mesmo ajustando a resolução para 1000 por 500 pixels, ainda assim fica um pouco espremido. Nada se adapta muito bem ao formato da tela. A gente testou também o aplicativo WhatsApp, que é outro que ficou praticamente inutilizável na resolução máxima. Tudo muito pequeno, quase ilegível. Um outro problema, na nossa opinião, é que o ecossistema de aplicativos otimizados para o ScreenPad 2.0 ainda é muito pequeno mesmo. Ao pesquisar na loja oficial da ASUS, clicando aqui em App Deals, praticamente nada interessante aparece. Seria muito útil, por exemplo, um aplicativo para a reprodução de vídeos do YouTube. Você pode utilizar aplicativos clássicos tipo VLC para reprodução de vídeos que estejam armazenados no computador, no notebook. Mas para a reprodução de vídeos via streaming, ainda não tem nada muito bacana. O que é possível fazer, nesse caso, é arrastar a janela com o YouTube aberto no navegador para baixo, para que a janela apareça então na segunda tela. E aí tem aquele problema de tudo estar pequenininho ali nessa situação, né? Se você puxar ali a tela do YouTube, se estiver na resolução máxima ali, vai ser bem difícil enxergar as letrinhas, os títulos dos vídeos, por exemplo, etc. Para quem trabalha com programas complexos, é possível exibir no ScreenPad algumas janelas específicas do programa que você está utilizando. Então, por exemplo, os programas da Adobe, como Photoshop, existem vários painéis. Você pode exibir no ScreenPad alguns painéis específicos. A gente tentou fazer isso com o Photoshop, mas não foi muito eficiente. Para ficar bacana mesmo, teriam que existir aplicativos otimizados para cada software específico. Enfim, algum tipo de parceria entre a ASUS e as desenvolvedoras. Como é um projeto ainda bem novo, esperamos boas atualizações no futuro. Mas claro que nem tudo são críticas. O ScreenPad 2.0 mostra que a ASUS é uma empresa sempre em busca de inovação. Tanto que é o slogan deles, né? In search of incredible. Em busca do incrível. Mesmo que ainda não existam tantos aplicativos otimizados para o ScreenPad, já é possível sim assistir a vídeos ou acessar janelas de chat, enquanto na tela principal são exibidas outras janelas importantes. Bem, e a pergunta que fica no ar é: será que vale a pena? Bom, depende, né, galera? Existe uma certa curva de aprendizado para você dominar 100% os recursos oferecidos. Então não vai chegar a mudar a sua vida da noite para o dia. É preciso se adaptar a essa segunda tela e ver se de repente ela vai mesmo ser útil nas suas tarefas diárias. A nossa torcida aqui é grande para que isso evolua. Mas dependendo da sua profissão e seu perfil de uso, o ScreenPad 2.0 pode sim te entregar recursos bem interessantes que vão te ajudar no seu dia a dia, seja na produtividade ou então em entretenimento mesmo. Você pode, por exemplo, assistir um jogo de futebol enquanto você trabalha, né? Nada mal, né? Bem, agora vamos voltar a outros detalhes deste notebook que acabamos não comentando ainda. Nas portas e conexões não temos nenhuma mudança significativa em relação ao modelo de 2019, conforme você está vendo aí. A única diferença é que agora essas portas estão mais distantes da dobradiça, por alguma mudança no projeto dos componentes internos, provavelmente para melhorar a refrigeração. No armazenamento nós temos um SSD de 256 GB do tipo PCIe NVMe X2, que nos testes com o Crystal Disk Mark, nos entregou os resultados que você está vendo aí na tela. Na parte de upgrades não tem muita coisa para ser feita. A memória de 8 GB do tipo LPDDR3 é soldada na placa-mãe, e o SSD acaba sendo a única configuração importante que pode ser alterada. O sistema de áudio continua fabricado pela Harman Kardon, e em comparação com o ZenBook 14 de 2019, tivemos uma mudança na posição dos alto-falantes, que agora são voltados para as laterais. A qualidade do som, no geral, continua bacana, mas não é nada espetacular. Na mesma categoria, existem outros concorrentes melhores nesse ponto. Vamos agora para a parte de testes em games. É isso mesmo, apesar de ele não ser indicado para isso, né, galera? Mas mesmo assim, de vez em quando a gente curte jogar um gamezinho ou outro ali, leve, para tirar um pouco o estresse. Ou dar mais estresse ainda, dependendo do jogo. Rodamos quase todos os jogos na resolução HD, 1366 por 768 pixels.
Afinal, este não é um equipamento gamer, então não tem como realmente exigir muito dele. Somente o Fortnite foi rodado em 720p, devido a algumas configurações padrão do jogo. O FIFA 20 com os gráficos no máximo atingiu 25 quadros por segundo com vários engasgos. No médio rodou em 37 quadros por segundo e nos ajustes de qualidade mínimos conseguimos 46 quadros por segundo, mas ainda assim com aquela sensação de jogo travadão, pouco fluido, principalmente nas cutscenes, como replays e comemorações. O The Sims 4, com o modo laptop ativado, rodou tranquilamente a 69 quadros por segundo no alto, 110 quadros por segundo no médio e 145 quadros por segundo no baixo. O clássico GTA V sofreu um pouco, ficando praticamente injogável com os gráficos no máximo, atingindo apenas 16 quadros por segundo. Já no médio, foram 24 quadros por segundo. E nas configurações gráficas mais baixas, conseguimos 37 quadros por segundo, de maneira bem fluida, sem quedas de frames. Indo para os games competitivos, o CSGO até que foi bem, com 31 quadros por segundo no alto, 45 quadros por segundo no médio e 79 quadros por segundo no baixo. O PUBG Lite fica com resultados bem semelhantes ao CS, com 25 quadros por segundo nos ajustes altos, 48 quadros por segundo nos ajustes médios e os mesmos 79 quadros por segundo no baixo. Já o Fortnite, como de costume, se demonstrou o mais pesadinho dentre os jogos competitivos mais populares da atualidade, com injogáveis 16 quadros por segundo no alto, 25 quadros por segundo no médio e cerca de 59 quadros por segundo no baixo. E por fim, passamos a testar agora o shooter tático Valorant, da Riot Games, estúdio responsável pelo famosíssimo LoL, inclusive. Nos ajustes mais altos atingimos 42 quadros por segundo, nos ajustes médios 61 quadros por segundo e nos ajustes mínimos foram 114 quadros por segundo, sem quedas de frames. Tá tudo muito bonito e bem otimizado, dá para aproveitar bem legal o game. E totalmente dedicado aos nerds, a gente também fez os testes de benchmarks, que são aqueles testes sintéticos que a gente sempre faz também nos modelos para aquelas pessoas que se interessam nesse tipo de resultado. Caso você queira conferir, tá no nosso post oficial deste vídeo aqui no nosso blog. Você pode acessar através do izinho aqui no canto ou então pelos links na descrição. Falando agora um pouco mais sobre temperaturas, mesmo durante jogatinas intensas inclusive, a CPU, ou seja, o processador do ZenBook 14, se manteve bem comportadinho, não ficou nada esquentadinho. Se manteve ali nos 70 graus mais ou menos. Bom, e aí, claro, também entra o detalhe das novas entradas de ar e também saídas de ar que parecem ter ficado mais espaçosas. Então isso contribui também para a refrigeração do notebook, né? Para tarefas mais comuns do dia a dia, esse notebook realmente não aquece e é bem silencioso. E vamos ver um pouco mais agora sobre os testes de bateria que fizemos neste carinha. Fizemos o teste no modo mais alto desempenho com o brilho das duas telas em 100%. Realizando atividades do dia a dia, como edição de textos e planilhas. Várias abas abertas no navegador e músicas ou vídeos rodando em segundo plano. Nessa configuração, atingimos um total de 3 horas e 50 minutos. Lembrando que o ScreenPad consome energia. Então, em usos mais moderados e com a segunda tela desligada, devemos ter aí uma performance um pouco melhor. A fonte, como eu tinha mostrado anteriormente, essa aqui, bem pequenininha, bem fácil de carregar, mas demora um pouco para carregar 100% a bateria, assim como acontecia nos modelos de 2019. Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, a adição da segunda tela nesse notebook não deixou ele muito mais caro. Isso quando comparamos com outros modelos premium concorrentes. Este hardware não é para games, mas sim para tarefas que exigem mais praticidade, ou seja, várias abas abertas ao mesmo tempo, ou então realizar diferentes tarefas ao mesmo tempo. Então envolve também a parte de produtividade. Então, para esse tipo de coisa. Como eu falei, essa tecnologia ainda é nova e ao longo do tempo nós devemos ver aí algumas melhorias. Mas não podemos negar também que é uma tecnologia que tem um potencial gigantesco. E aí vale você colocar aí na balança. Será que você vai tirar um bom proveito dessa segunda tela? Se sim, vai que é sucesso. Agora, se você acha que não, talvez não sirva tanto para mim, eu não usarei, aí vale repensar a compra. Nós tivemos até um comentário no nosso blog de um leitor que disse que adorou o recurso, especialmente quando você está utilizando um mouse externo, que daí você utiliza o ScreenPad apenas como tela. De acordo com ele, quando ele está utilizando o notebook sem o mouse externo, aí ele utiliza normalmente o touchpad tradicional. E é isso, galera, um vídeo meio longo, mas é que é difícil, né, você falar tão rápido de tanta novidade. E se no futuro todos os notebooks forem assim? Antes de finalizar, eu queria só te lembrar mais uma vez para você fazer parte dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Através destes grupos, você recebe cupons e ofertas todos os dias
para que você não precise correr atrás dessas informações, e sim que elas venham até você. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, o seu gostei aí embaixo do vídeo. Custa menos de 1 segundo do seu dia e para nós vale muito. Se você curtiu os vídeos do canal, por que não? Se inscreva e ative o sino. Seja muito bem-vindo. Vem aqui me dar um abraço. Ativando o sininho, o YouTube não se esquece de te contar quando postarmos novidades para você. Eu vou ficando por aqui, mas nós vemos você no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá.